Bem, gente, bora lá resolver uma questão aqui envolvendo conjuntos, certo? Diz o seguinte: dos 180 funcionários que trabalham no escritório de uma empresa, precisamente 108 falam inglês, 68 falam espanhol, 32 não falam nem inglês nem espanhol. Então, ele quer saber quantos desses funcionários, né, eles falam duas línguas, ou seja, eles falam inglês e espanhol, certo? Então, bora usar uma representação aqui no diagrama de Venn, né? Problema envolvendo dois conjuntos, certo? Bora lá. Bem, aqui a gente tem os dois conjuntos já lançados, certo? Bora nomear esses conjuntos. Bem, então bora chamar esse aqui conjunto, né? Das pessoas que falam inglês, certo? E aqui o conjunto das pessoas que falam espanhol. Então, o que é que acontece? Aqui ele quer saber quantos funcionários falam duas línguas, né? Essas duas línguas, vamos aí chamar de, como a gente não sabe ainda, vamos chamar isso aí de X. Então, X representa a quantidade de pessoas que falam duas línguas. E a gente já sabe que essa quantidade está bem que representada no conjunto, né? Onde é a interseção. Bem, como ele disse que 108 falam inglês, então a gente tem a seguinte coisa, né? De X, ó, já tem uma parcela aqui que fala inglês. Dos 108, bora tirar X. Quando a gente faz isso, a gente tem exatamente aí a quantidade de pessoas que falam somente inglês, né? Continuando, 68 falam espanhol, certo? Então, aqui a gente vai ter, nessa região vai ter o 68 menos X. Ele fala ainda que 32, né, não falam nem inglês e nem espanhol. Bem, como esse 32 não fala nem inglês nem espanhol, a gente vai ter que botar isso aqui fora desses dois conjuntos, certo? O que é que acontece aqui? A quantidade de pessoas que falam inglês, espanhol e que não falam nenhuma dessas línguas, vai nos resultar aí o total de funcionários aí, ó, que trabalham nesse escritório, que são 108. Então, fazendo aí a operação, né, somar todos os valores, 108 mais x, menos x, mais 68 menos x, mais os 32 que não falam nenhuma das línguas, mas é funcionário da empresa, isso aqui vai dar um total de 180, certo? Bem, a gente pode observar o seguinte, ó, que o menos x mais x são simétricos, né? Já pode cancelar. Então, 108 mais 68 mais 32, isso aqui vai dar exatamente 208. Então, a gente tem 208, né, menos x igual a 180. Passando o 208 para lá, vai negativo, menos 208, certo? Então, a gente tem que menos x é igual a 180 menos 208, que isso aqui vai dar exatamente menos 28. Ó, como esse valor aí está negativo, vamos multiplicar o x está negativo, vamos multiplicar a expressão por menos 1. Né? Então, vai ter que o simétrico. No primeiro membro vai ter x positivo, no segundo membro vai ter quanto? 28. Então, x igual a 28, quem é esse x? É exatamente esse valor aqui, ó. A quantidade de pessoas que, né, falam a língua inglesa e a língua espanhola, 28, certo? Vamos tentar fazer agora de um outro modo, utilizando aquela fórmulazinha lá que a gente viu de número de elementos da união de A com B, certo? Bem, a gente já viu o seguinte, né? Se a gente denotar aqui como conjunto A e aqui como conjunto B, a gente já viu que número de elementos, né, de A união com B é quem? É número de elementos de A, certo? Mais número de elementos de B, menos o número de elementos que está aí na interseção de A com B, certo? Então, olha só, no nosso caso aqui, o nosso conjunto é I e o nosso conjunto é seria, o nosso conjunto aqui seria I para inglês e aqui seria E para espanhol. Então, como é que ficaria isso aqui? Seria número de elementos, né, de pessoas que falam inglês ou espanhol, ia ser quem? Número de elementos de pessoas que falam inglês, mais número de elementos de pessoas que falam espanhol, menos o número de elementos da interseção de, número de elementos de pessoas da interseção de I com E, ou seja, pessoas falam inglês e espanhol.
Bem, nessa parte aqui, número de elementos de pessoas que falam inglês ou espanhol, a gente vai ter... Bem, o cuidado é o seguinte, aqui a gente vai ter a seguinte coisa, o número de pessoas que falam inglês ou espanhol tem que ser o seguinte, dos 180, 180 são todos funcionários. A gente tem que tirar aqueles que não falam nenhuma dessas línguas, ou seja, a gente tem que tirar quanto? 32. 180 tirando 32, a gente vai ter aí 148, ou seja, daquele mundo lá dos 180, se a gente tirar os 32, vai ter 148 pessoas que vão falar uma das línguas pelo menos, certo? Então, bora lá, voltando aqui. Número de elementos de pessoas que falam inglês. Ó, inglês é quanto? 108, certo? Também quem vai ter quanto? 108. Número de pessoas que falam espanhol. Espanhol quanto? 68. Então aqui vai ter quanto? 68. Menos número de pessoas que falam inglês e espanhol. É justamente isso que o problema pede, as duas línguas, né? Quem são as duas línguas? Não se sabe. Então, bora chamar isso de quem? De x, certo? Então, resolvendo essa expressão aqui, a gente tem que 148 é igual a 108 mais 68 vai dar exatamente 176 menos x, certo? Bora passar o x para o primeiro membro aqui. Então, a gente tem que menos x vai ser igual a 107, perdão, menos x não, né? Menos x vai passar mais x, vai ficar igual a 176 mais 148 menos 148. Então, nosso valor de x vai dar exatamente quanto? 28. E 528, justamente, essas pessoas falam as duas línguas, certo? Ei, agora o seguinte, bora responder a mesma questão, só que de um jeitinho mais rápido, tá? Então, olha para cá, garoto. Presta atenção. Tu tem 180 funcionários, né? Esse é o total de funcionários do escritório, certo? Entre os que falam inglês, espanhol e nenhuma das línguas, né? Quanto é que vai dar isso tudo? Então, bora lá. 108 falam inglês. Então, já tem aqui quanto? 108. 68 falam espanhol. Então, já tem quanto? 68. A gente tem aí 32, não falam, né? Nenhuma delas. Tem 32 funcionários aqui contados. Certo? Então, aqui, ao todo, a gente vai ter quantos funcionários? Né? Então, a gente vai ter aqui quanto? 8, 0, 2. Vai ter 208 funcionários. Mas olha só, a gente viu lá uma questão no início, são 180 funcionários. O que está acontecendo aqui? Por que esse valor a mais? Bem, desses 208, bora tirar 180. A gente vai achar quanto aqui? 28. Por que 28? Porque exatamente por uma quantidade de pessoas foram contadas duas vezes. Ou seja, que a pessoa que estuda inglês e espanhol foi contada duas vezes, certo? Então, as pessoas que falam as duas línguas são exatamente quanto? 28. Valeu, um abraço.